Simone, 43 anos, divorciada, trabalha como assistente administrativa, mora sozinha em sua residência e não tem filhos. Pedro Henrique, 34 anos, solteiro, mora com a mãe e está desempregado. Simone e Pedro Henrique se conheceram através das redes sociais e começaram a trocar mensagens diariamente. Apesar da insistência de Pedro Henrique em conhecer Simone pessoalmente, esta sempre deixou claro que não tem pretensão de se relacionar com ninguém. Após 6 meses de conversação, Simone resolveu dar um basta e aconselhou Pedro Henrique a procurar outra pessoa para se relacionar, pois não era mais conveniente para a mesma continuar conversando com Pedro. Não havia mais nenhum tipo de interesse para Simone. Inconformado, Pedro Henrique começou a ameaçá-la e, não raras vezes, enviava cartas intimidadoras para Simone, já que a mesma bloqueou Pedro nas redes sociais. Mesmo recebendo várias ameaças, Simone nunca denunciou Pedro às autoridades policiais. Em uma noite chuvosa, Pedro Henrique invadiu a residência de Simone, adentrando por uma janela que estava meio aberta. Simone se encontrava na cozinha, preparando seu jantar, quando foi surpreendida por Pedro Henrique. Pedro atacou Simone com uma faca, desferindo-lhe 5 facadas na região do tórax. Simone morreu na cena do crime. Alguns vizinhos de Simone escutaram os gritos e acionaram a polícia militar. Policiais chegaram no local do crime e encontraram Pedro Henrique sentado ao lado da vítima. Pedro demonstrou tranquilidade e não resistiu à prisão em flagrante. Em seguida, o mesmo foi conduzido à delegacia de polícia civil. Assim que a autoridade policial, o delegado de polícia civil, Dr. Cavalcante, recebeu a notícia crimes a respeito do fato, prontamente realizou os procedimentos necessários para a elucidação da infração penal. Ele determinou o isolamento do local até a chegada dos peritos, apreensão dos objetos relacionados ao crime, ouviu o indiciado, determinou o exame de corpo de delito, levantou informações sobre o acusado, inclusive da sua vida social. E por falar em notícia crimes, esta é conceituada como conhecimento espontâneo ou provocado por parte da autoridade policial acerca de um fato delituoso. A notícia crimes pode ser de cognição imediata ou espontânea. É aquela que a polícia toma conhecimento do fato delituoso por meio de suas atividades rotineiras. Por exemplo, ao se investigar determinado crime, descobre-se fatos relacionados a outros crimes. Nesses casos, o início do inquérito policial se dá mediante expedição de portaria. A notícia crimes também pode ser de cognição imediata ou provocada. Ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento da infração penal por meio de uma requisição do Ministério Público ou representação do ofendido. A notícia crimes ainda pode ser de cognição coercitiva. Neste caso, a autoridade policial toma conhecimento do fato delituoso através da apresentação da pessoa presa em flagrante, como no caso aqui narrado. A notícia crimes ainda pode ser de forma anônima. Esta é chamada de notícia crimes inqualificada, tema que será tratado com mais profundidade em momento oportuno. E por último, temos a chamada delatio criminis. É quando a autoridade policial toma conhecimento do fato delituoso por meio de populares. O delegado de polícia, Dr. Cavalcante, graças ao seu conhecimento técnico e a anos de experiência, sabe que o inquérito policial possui algumas características. A primeira delas é a oficiosidade, ou seja, em regra, o inquérito policial deve ser instaurado independente de provocação, sempre que a autoridade policial tiver conhecimento da prática de um delito. Inclusive, o inquérito pode ser instaurado com base em matéria jornalística.
Esse é o entendimento do STJ. Uma outra característica do inquérito policial é a discricionariedade que o delegado de polícia possui em relação à liberdade para efetuar diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos. O inquérito policial também possui um caráter inquisitorial. Isso quer dizer que, em regra, não são inerentes à sindicância policial as garantias do contraditório e ampla defesa. É claro que há exceções, como no caso de inquérito instaurado pela Polícia Federal visando a expulsão de estrangeiro e nos casos que envolvem a participação de agentes da segurança pública em relação ao uso da força letal praticados durante o exercício profissional. Em relação a essas exceções, o contraditório e ampla defesa são requisitos imprescindíveis. Uma outra característica do inquérito é a indisponibilidade, tendo em vista que o delegado de polícia não pode promover, por sua própria iniciativa, o arquivamento de nenhum inquérito. Uma das características do inquérito mais discutidas nos últimos tempos é o procedimento sigiloso. Diferentemente do processo criminal, no inquérito é possível resguardar o sigilo durante a sua investigação, mas preste atenção na súmula vinculante 14, que diz que é direito do defensor do acusado ter acesso amplo aos elementos de prova, desde que já documentados nos autos do inquérito e desde que tenham relação com o exercício do direito de defesa. Como Pedro Henrique foi preso em flagrante, o delegado de polícia deve agir de acordo com a forma estabelecida pelo CPP, em seus artigos 301 a 310. Imediatamente após a prisão, a autoridade policial deve comunicar este fato ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante, e caso o autuado não indique ou tenha advogado, será enviada cópia à Defensoria Pública. A falta de testemunhas do crime não impede o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso o auto deve ser assinado por pelo menos 2 pessoas que tenham testemunhado a apresentação do preso à autoridade policial. É o que estabelece o artigo 304, parágrafo 2º do CPP. Após receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá promover a audiência de custódia, tema cuja análise será feita em outro vídeo. O inquérito deverá terminar em 10 dias, se o indiciado foi preso em flagrante ou se estiver preso preventivamente, ou no caso de 30 dias, se o indiciado estiver solto. Esta é a regra geral prevista no artigo 10 do CPP. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade policial poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para que sejam realizadas novas diligências no prazo marcado pelo juiz. Além disso, o Ministério Público pode requerer a devolução do inquérito à autoridade policial para a realização de novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Além do prazo estabelecido no CPP para a conclusão do inquérito, há outros prazos espalhados em leis especiais. Dá uma olhada nesta tabela. O indiciamento consiste no ato de atribuir autoria ou participação de uma infração penal a uma determinada pessoa, apontando-a como provável autora ou partícipe do delito. Para que o indiciamento seja realizado, é necessário que haja um juízo de probabilidade de autoria. Assim, o sujeito indiciado não se confunde com o suspeito ou investigado,
contra o qual há indícios ainda frágeis e mero juízo de possibilidade. O indiciamento é um ato formal e é um poder-dever privativo do delegado de polícia, conforme a Lei 12.830 de 2013. Isso quer dizer que nem o juiz nem o promotor, ou CPI, podem requerer o indiciamento de determinada pessoa. Esse assunto já possui entendimento pacífico nos tribunais superiores. Membros do Ministério Público e magistrados não podem ser indiciados. No caso dos membros do MP, o delegado de polícia deverá remeter o inquérito ao Procurador-Geral de Justiça, a quem incumbe prosseguir nas investigações. Já em relação aos magistrados, o delegado de polícia deve remeter o inquérito ao respectivo tribunal ou órgão especial, que deverá prosseguir nas investigações. Situação um pouco diferente ocorre quando o investigado é uma autoridade com foro por prerrogativa de função no STF. Quando se trata dessas autoridades, é necessária a autorização do STF tanto para a instauração de investigações quanto para o indiciamento da autoridade. Quando a autoridade possui foro por prerrogativa de função em outros tribunais, não é necessária autorização para as investigações contra a autoridade, mas para que haja o indiciamento, se faz necessária tal autorização, salvo nos casos de membros do MP e magistrados, pois esses não podem ser indiciados de acordo com o que já foi explicado. Resumindo, quando se tratar de autoridade sujeita ao STF, o investigado e o indiciamento terão que ser autorizados. Quando se tratar de autoridade sujeita aos demais tribunais, apenas o indiciamento terá que ser autorizado. A investigação não requer autorização. O desindiciamento da pessoa investigada pode ocorrer quando o indiciamento configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção por ausência de elementos de informação que apontem a autoria ou a participação. Tal desindiciamento é feito por meio de habeas corpus. Para a conclusão do inquérito, a autoridade policial fará um relatório minucioso sobre tudo o que foi apurado e enviará os autos ao juiz competente, de acordo com o artigo 10, parágrafo 1º do CPP. Sobre a remessa do relatório ao juiz competente, existe entendimento de que esse requisito não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, pois há incompatibilidade com o sistema acusatório. Assim, o relatório deve ser enviado para o Ministério Público, não para o juiz, havendo comunicação direta entre a polícia e o MP. Ressalta-se que esse relatório não é peça obrigatória para a denúncia, até porque nem mesmo o próprio inquérito o é. Assim, o inquérito policial possui valor probatório apenas relativo. A razão disso é porque a jurisprudência dos tribunais superiores entende que os elementos colhidos na fase investigatória não podem servir de fundamento único no momento da elaboração da sentença, sob pena de violar o princípio do contraditório. De acordo com o princípio da indisponibilidade, a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Da mesma forma, o arquivamento não poderá ser determinado de ofício pela autoridade judiciária, pelo menos essa é a regra. O arquivamento do inquérito é atribuição do Ministério Público, mas preste atenção. De acordo com a Lei 13.964 de 2019, o famoso pacote anticrime, não há mais a participação do Poder Judiciário no arquivamento. Porém, tal norma encontra-se suspensa por decisão do STF. Assim, enquanto as novas regras estiverem suspensas, o Ministério Público deve requerer ao magistrado o arquivamento do inquérito, conforme a velha redação
do artigo 28 do CPP. Importante mencionar a súmula 524 do STF, cuja redação esclarece que, arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. O meio utilizado pelo Ministério Público para realizar investigações é o procedimento investigatório criminal, de natureza administrativa e inquisitorial, semelhante ao inquérito policial. Sua regulamentação está na resolução do CNMP número 181 de 2017. Tal procedimento pode ser instaurado de ofício por membro do MP com atribuição criminal por qualquer meio ou mediante portaria fundamentada por grupo de atuação especial composto por membros do MP. O prazo de conclusão do PIC é de 90 dias, prorrogável por igual período. Importante mencionar a súmula 234 do STJ, cuja redação deixa claro que a participação do membro do MP na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. As denúncias anônimas não autorizam, por si sós, a propositura de ação penal, ou mesmo na fase de investigação preliminar, o emprego de métodos invasivos de investigação, como a interceptação telefônica ou a busca e apreensão. Entretanto, a denúncia anônima pode constituir fonte de informação e de provas que não podem ser simplesmente descartadas pelos órgãos da persecução penal. De acordo com o STF, o procedimento adotado pela autoridade policial nos casos de denúncia anônima é o seguinte: realizar investigações preliminares para confirmar a credibilidade da denúncia anônima. Sendo confirmado que a denúncia anônima possui aparência mínima de procedência, instaura-se o inquérito policial. Instaurado o inquérito, a autoridade policial deve se utilizar dos meios de provas legais. No caso de interceptação telefônica, esta deve ser requerida ao magistrado competente. Também é importante mencionar que não é possível decretar medida de busca e apreensão com base unicamente em denúncia anônima. Para que haja autorização para a busca, deve haver indícios mais robustos do que uma simples notícia anônima. Quanto ao caso de Pedro Henrique, acusado de assassinar Simone, este teve a prisão em flagrante convertida em prisão provisória, mas este assunto será objeto de outro vídeo, assim como todos os assuntos relacionados à persecução penal. Aguardem!